Quando Ricardo Mendes decidiu instalar câmeras secretas para vigiar a nova babá, ele jamais imaginou que descobriria algo que mudaria sua vida para sempre. O que ele viu nas gravações não foi roubo, negligência ou maus tratos. Foi algo muito mais poderoso e inesperado. Uma revelação que faria este milionário repensar tudo sobre família, amor e o que realmente importa na vida. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e mostrar como os milagres acontecem nos momentos mais simples. Ricardo Mendes sempre teve tudo na vida. Dono de uma das maiores construtoras do país, a construtora Império Verde, ele possuía mansões, carros importados e uma conta bancária que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Mas toda essa riqueza não conseguia preencher o vazio que crescia dentro do seu peito a cada dia que passava. Desde que sua esposa faleceu em um acidente, Ricardo se tornou um homem completamente diferente. O sorriso que antes iluminava seu rosto havia desaparecido, substituído por uma expressão fria e distante. Seu filho pequeno, Miguel, de poucos anos, sofria em silêncio com a ausência emocional do pai. Ricardo mal conseguia olhar para o menino sem sentir uma dor lancinante no peito, pois Miguel tinha os mesmos olhos doces da mãe. O trabalho se tornou seu refúgio. Ricardo passava dias inteiros no escritório da empresa, mergulhado em planilhas e reuniões intermináveis. Chegava em casa tarde da noite, quando Miguel já estava dormindo, e saía de manhã antes do menino acordar. E a comunicação entre pai e filho se limitava a olhares rápidos e palavras secas durante o café da manhã. A situação ficou insustentável quando a antiga babá, Dona Carmen, pediu demissão. Ela cuidava de Miguel havia meses, mas Ricardo percebeu que algo estava errado. A mulher parecia nervosa, evitava seu olhar e sempre encontrava desculpas para sair mais cedo. No último dia de trabalho, ela fez questão de deixar claro sua insatisfação. Senhor Ricardo, esse menino precisa de atenção, de carinho. Ele chora todas as noites, chamando pela mãe e pelo senhor também, disse ela, com lágrimas nos olhos. Dinheiro não substitui amor de pai. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo por dias. Ele sabia que estava falhando como pai, mas não conseguia quebrar a barreira emocional que havia construído ao redor do próprio coração. A dor da perda era tão intensa que ele preferia se afastar de tudo que o lembrasse da esposa, incluindo o próprio filho. A busca por uma nova babá se tornou urgente. Ricardo precisava de alguém para cuidar de Miguel enquanto ele se afogava no trabalho. Depois de várias entrevistas com candidatas que pareciam interessadas apenas no salário generoso, uma jovem chamada Helena apareceu em sua vida. Helena tinha um olhar diferente. Seus olhos castanhos transmitiam uma doçura genuína, e quando ela falou sobre sua experiência com crianças, Ricardo notou uma paixão verdadeira em sua voz. Ela não demonstrou interesse pelos luxos da mansão ou pelo valor do salário. Suas perguntas foram todas sobre Miguel, como ele gostava de brincar, quais eram suas comidas favoritas, se ele tinha pesadelos. Senhor Ricardo, disse Helena durante a entrevista, criança não é só corpo que precisa ser cuidado, é coração, é alma, é sonho. Eu não vim aqui só para trabalhar, vim para fazer a diferença na vida de alguém pequeno que merece todo o amor do mundo. Essas palavras tocaram algo profundo em Ricardo, mas ele rapidamente reprimiu qualquer emoção. Contratou Helena no mesmo dia, estabelecendo regras rígidas. Ela deveria cuidar de Miguel, manter a casa organizada e, principalmente, não se meter em assuntos familiares. Nos primeiros dias, tudo parecia correr normalmente. Helena chegava cedo, cuidava de Miguel com dedicação e mantinha a casa impecável. Mas Ricardo começou a notar pequenas mudanças. Miguel parecia mais animado quando ele chegava do trabalho. O menino corria até a porta para recebê-lo, coisa que não fazia há muito tempo.
Foi então que a desconfiança começou a crescer. Ricardo não conseguia entender como uma estranha havia conseguido em tão pouco tempo criar uma conexão com seu filho que ele próprio não conseguia estabelecer. A irritação se misturava com ciúmes e uma sensação estranha de inadequação. Talvez ela esteja manipulando o menino, pensava Ricardo. Talvez tenha segundas intenções. A paranoia tomou conta de sua mente. Ele começou a imaginar cenários terríveis. Helena poderia estar planejando um sequestro, ou pior, tentando ganhar a confiança de Miguel para algum propósito sinistro. A riqueza de Ricardo sempre atraiu pessoas mal intencionadas, e ele não podia correr riscos com a segurança do filho. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ricardo entrou em contato com uma empresa de segurança privada, a Segurança Total Tecnologia, e solicitou a instalação de câmeras de monitoramento discretas por toda a casa. Ele queria saber exatamente o que Helena fazia quando ele não estava presente. Quero câmeras em todos os cômodos onde ela tenha acesso, instruiu Ricardo ao técnico responsável. Preciso de imagens nítidas e som cristalino. E, principalmente, que sejam completamente invisíveis. O sistema foi instalado durante um final de semana, quando Helena estava de folga. Câmeras minúsculas foram estrategicamente posicionadas na sala de estar, no quarto de Miguel, na cozinha e até mesmo no jardim. Ricardo podia monitorar tudo através de um aplicativo em seu celular, mesmo estando no escritório. Na segunda-feira seguinte, quando Helena retornou ao trabalho, Ricardo estava ansioso para descobrir seus verdadeiros intenções. Ele mal conseguiu se concentrar nas reuniões, verificando constantemente o celular para observar os movimentos da babá. O que ele viu nas primeiras horas confirmou suas suspeitas de que algo diferente estava acontecendo. Helena não se comportava como uma funcionária comum. Ela tratava Miguel com um carinho que parecia genuíno demais para ser apenas profissional. Conversava com o menino como se fosse da família, ria de suas travessuras e demonstrava uma paciência infinita. Mas foi durante o almoço que Ricardo presenciou algo que o deixou completamente desconcertado. Através da câmera da cozinha, ele viu Helena sentada à mesa com Miguel. E os dois estavam conversando sobre algo que fez o menino chorar. "Por que mamãe teve que ir embora?" perguntou Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A resposta de Helena fez o coração de Ricardo acelerar. Ela abraçou o menino com ternura e começou a falar sobre a mãe dele de uma forma que nem mesmo Ricardo conseguia fazer. "Sua mamãe era uma pessoa muito especial, Miguel. Ela te amava mais que tudo no mundo. E mesmo não estando aqui, esse amor continua no seu coração. E sabe de uma coisa? Seu papai também te ama muito, só que ele está com o coração muito machucado e esqueceu como mostrar esse amor." Ricardo sentiu um nó na garganta. Como aquela estranha conhecia detalhes sobre sua esposa. Como ela sabia sobre seus sentimentos. Mas antes que pudesse processar completamente essas perguntas, Helena disse algo que o deixou em estado de choque total. "Miguel, eu vou te contar um segredo que ninguém mais sabe." Ricardo permaneceu paralisado diante da tela do celular, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos corredores vazios do escritório. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como um eco persistente. "Miguel, eu vou te contar um segredo que ninguém mais sabe." O menino se aproximou de Helena, com os olhos ainda úmidos de lágrimas, demonstrando uma confiança que Ricardo não via há muito tempo. A babá segurou delicadamente as pequenas mãos de Miguel e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para revelar algo profundo e significativo. "Sabe, Miguel, eu conheci sua mamãe quando éramos bem pequenas", começou Helena, com uma voz suave que atravessou o coração de Ricardo através da tela. "Nós estudamos juntas na escola primária Vila Esperança, e ela era a menina mais gentil e carinhosa que eu já conheci na vida." Ricardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como isso era possível?
Ele conhecia todos os amigos de sua esposa, todas as pessoas importantes em sua vida. Nunca havia ouvido falar de Helena, nunca havia visto seu rosto nas fotografias antigas, nunca havia escutado esse nome nas conversas nostálgicas sobre a infância. Sua mamãe se chamava Isabela, não é? Continuou Helena, acariciando suavemente o cabelo de Miguel. Ela tinha um jeito muito especial de cuidar de todo mundo. Sempre que alguém estava triste na escola, ela era a primeira a oferecer um abraço, um sorriso ou até mesmo o lanche dela. Miguel assentiu entusiasmado, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro precioso. Ricardo percebeu que o filho nunca havia demonstrado tanto interesse quando ele próprio tentava falar sobre a mãe. Na verdade, ele raramente conseguia tocar nesse assunto sem sentir uma dor lancinante que o impedia de continuar. Eu lembro de um dia específico, prosseguiu Helena, com os olhos brilhando de emoção. Tinha uma menina nova na escola que não conseguia fazer amigos. Todos zombavam dela porque usava roupas simples e tinha dificuldades para ler. Mas sua mamãe não ligou para isso. Ela se sentou ao lado da menina todos os dias, ajudou com as lições e a defendeu quando alguém tentava ser malvado. Ricardo se levantou da cadeira, caminhando nervosamente pelo escritório enquanto continuava observando a cena através do celular. Essa história correspondia exatamente ao caráter de Isabela. Ela sempre foi uma pessoa extraordinariamente compassiva, sempre colocando as necessidades dos outros antes das próprias. E sabe quem era essa menina? Perguntou Helena, com um sorriso terno nos lábios. Quem? Indagou Miguel, completamente hipnotizado pela narrativa. Era eu, revelou Helena, e Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Sua mamãe me salvou de um dos piores momentos da minha vida. Ela me ensinou que gentileza pode mudar tudo, que um coração generoso pode curar feridas que nem imaginamos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Tudo começava a fazer sentido de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Helena não era uma estranha tentando se aproveitar de sua família. Ela era parte de uma história que ele desconhecia. Um pedaço do passado de Isabela que havia chegado até eles de forma quase milagrosa. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou Miguel, com a curiosidade inocente típica das crianças. Porque às vezes as pessoas precisam estar prontas para ouvir certas coisas, explicou Helena sabiamente. E porque eu queria ter certeza de que você confiava em mim antes de compartilhar algo tão importante. Ricardo percebeu que precisava saber mais. Fechou rapidamente os compromissos do dia e saiu correndo do escritório, dirigindo em alta velocidade pelas ruas da cidade até chegar em casa. Estacionou o carro de forma apressada e entrou silenciosamente pela porta lateral, tentando não fazer barulho para não interromper a conversa que ainda estava acontecendo. Escondeu-se atrás da parede que separava o hall de entrada da sala de estar, de onde podia ouvir perfeitamente tudo o que estava sendo dito. Helena continuava contando histórias sobre Isabela, e cada relato era mais tocante que o anterior. Sua mamãe tinha um sonho muito especial, disse Helena, organizando alguns brinquedos enquanto conversava. Ela queria construir um lar cheio de amor, onde as pessoas se sentissem protegidas e valorizadas. Ela falava que família não é só quem mora na mesma casa, mas quem se importa verdadeiramente uns com os outros. Miguel escutava atentamente, absorvendo cada palavra como uma esponja. Ricardo notou que o filho parecia mais conectado com essas memórias da mãe do que jamais havia estado antes. Helena tinha conseguido criar uma ponte emocional que ele próprio não sabia como construir. Helena, disse Miguel de repente, por que meu papai fica sempre triste? Por que ele não brinca comigo como você brinca? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele sabia que havia se tornado um pai ausente, mas ouvir isso da boca do próprio filho era devastador. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, escolhendo cuidadosamente as palavras. Seu papai não está triste por sua causa, Miguel.
Ele está triste porque sente muita saudade da sua mamãe. Às vezes, quando as pessoas que amamos vão embora, a dor é tão grande que esquecemos como sorrir, como brincar, como demonstrar amor. Mas eu também sinto saudade da mamãe, replicou Miguel, com uma maturidade surpreendente para sua idade. Eu sei que sente, respondeu Helena, abraçando o menino carinhosamente. Mas você tem um coração muito corajoso, igual ao da sua mamãe. E sabe de uma coisa? Eu acredito que ela nos trouxe um para o outro justamente para que possamos ajudar seu papai a lembrar como é bom viver e amar. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. A forma como Helena falava sobre Isabela, a maneira como ela compreendia a dinâmica familiar e, principalmente, a sabedoria com que lidava com as emoções de Miguel eram extraordinárias. Nos dias seguintes, Ricardo continuou observando Helena através das câmeras, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Não estava mais procurando por evidências de má conduta. Estava tentando entender como aquela mulher havia conseguido trazer luz de volta para uma casa que havia se tornado sombria demais. Helena não apenas cuidava de Miguel com dedicação exemplar, mas também trazia alegria para cada momento do dia. Ela cantava canções durante as refeições, inventava brincadeiras criativas, contava histórias fascinantes antes de dormir e, principalmente, sempre falava sobre Isabela de forma carinhosa e respeitosa. Uma tarde, enquanto observava Helena ajudar Miguel com algumas atividades educativas, Ricardo presenciou algo que o emocionou profundamente. O menino estava tentando desenhar algo e começou a chorar de frustração porque não conseguia fazer exatamente o que queria. Não consigo fazer igual ao desenho que mamãe fazia, soluçou Miguel, jogando o lápis longe. Helena se ajoelhou ao lado dele e pegou delicadamente o papel. Sabe, Miguel, sua mamãe me ensinou que o mais importante não é fazer as coisas perfeitamente iguais. O importante é colocar amor naquilo que fazemos. Ela pegou o lápis e começou a desenhar junto com Miguel. Olha, vamos fazer um desenho que seja só nosso, cheio de carinho e criatividade. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa de ver como você está crescendo e aprendendo. Juntos, eles criaram um desenho lindo de uma família feliz. Miguel desenhou a si mesmo no centro, Helena de um lado, e do outro lado fez questão de desenhar o pai. Quando terminou, ele correu até a geladeira e colou o desenho com um ímã, dizendo que queria mostrar para Ricardo quando ele chegasse. Naquela noite, quando Ricardo finalmente chegou em casa, Miguel o estava esperando acordado na sala, segurando o desenho nas mãos pequenas. "Papai, olha o que eu e a Helena fizemos hoje!" exclamou o menino, entregando o papel com entusiasmo. Ricardo olhou para o desenho e sentiu o coração disparar. Ali estava representada uma família completa, unida, feliz. Era tudo que Isabela sempre havia sonhado. Tudo que ele havia perdido, a capacidade de construir. "Está muito bonito, filho", conseguiu dizer com a voz embargada. "A Helena disse que você gosta de mim, mas que está com o coração machucado. É verdade, papai?" A pergunta direta de Miguel pegou Ricardo completamente desprevenido. Ele olhou nos olhos inocentes do filho e viu ali um reflexo perfeito de Isabela. Naquele momento, percebeu que havia chegado a hora de enfrentar seus próprios demônios e começar a reconstruir a relação com a pessoa mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Cancelou todas as reuniões do dia e permaneceu em casa, fingindo estar doente, apenas para poder observar Helena de perto e, finalmente, confrontá-la sobre sua verdadeira identidade. Escondido no escritório doméstico, Ricardo assistia através das câmeras cada movimento de Helena com Miguel. A forma como ela cuidava do menino ia muito além de qualquer obrigação profissional.
Havia ali um amor genuíno, uma conexão que transcendia a relação entre babá e criança. Durante o café da manhã, Miguel fez uma pergunta que deixou Ricardo em estado de alerta máximo. Helena, você tem filhos? A babá parou de cortar as frutas e ficou em silêncio por alguns segundos. Ricardo notou que seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente recompôs a expressão. Não, Miguel, eu não tenho filhos, respondeu ela, com uma tristeza quase imperceptível na voz. Por quê? Você seria uma mamãe muito boa. Helena sorriu com melancolia e voltou a se concentrar na preparação do café da manhã. Às vezes a vida não nos dá tudo o que queremos, mas nos dá outras coisas muito especiais. Como cuidar de você, por exemplo. Ricardo percebeu que havia algo profundo e doloroso no passado de Helena. A forma como ela evitou elaborar sobre o assunto e a tristeza que transpareceu em seus olhos indicavam uma ferida ainda não cicatrizada. Mais tarde, enquanto Miguel brincava no jardim, Helena começou a arrumar os cômodos da casa. Foi então que Ricardo presenciou algo que o deixou completamente chocado. Ela entrou no quarto principal, onde ficavam todas as fotografias e objetos pessoais de Isabela, e ficou parada diante de uma foto específica por longos minutos. Através da câmera, Ricardo pode ver que Helena estava chorando silenciosamente. Ela pegou delicadamente um porta-retratos com uma foto de Isabela jovem e segurou contra o peito, como se estivesse abraçando uma lembrança preciosa. Desculpa, Isa, murmurou Helena para a fotografia. Desculpa por não ter estado aqui quando você mais precisou de mim. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O apelido Isa era algo que apenas pessoas muito próximas usavam. Nem mesmo ele chamava Isabela dessa forma. Isso confirmava que Helena realmente havia sido uma amiga íntima de sua esposa, mas também levantava questões perturbadoras sobre por que elas haviam perdido o contato. Helena continuou falando com a fotografia, e cada palavra era como uma revelação bombástica. Eu deveria ter tentado te encontrar depois que terminamos a escola. Deveria ter insistido mais quando você se mudou com sua família. Talvez se eu estivesse aqui, talvez se tivéssemos nos reencontrado, eu poderia ter ajudado você de alguma forma. Ricardo entendeu que Helena carregava algum tipo de culpa relacionada à morte de Isabela. Mas isso não fazia sentido. Isabela havia morrido em um acidente de carro, algo completamente imprevisível e inevitável. Miguel é igualzinho a você, continuou Helena, acariciando suavemente a moldura da foto. Ele tem seu sorriso, sua bondade, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas. E Ricardo está perdido na dor, exatamente como você disse que ele ficaria. Essa última frase deixou Ricardo completamente confuso. Como Isabela poderia ter dito isso? Quando elas poderiam ter conversado sobre ele? As perguntas se multiplicavam em sua mente, criando um turbilhão de emoções contraditórias. Helena guardou cuidadosamente a fotografia e saiu do quarto, voltando para suas atividades normais. Ricardo permaneceu no escritório, processando tudo o que havia acabado de presenciar. Ele precisava de respostas e sabia que chegara a hora de enfrentar Helena diretamente. Esperou até o final da tarde, quando Miguel estava dormindo. Helena estava na cozinha preparando o jantar, quando Ricardo desceu as escadas e entrou na cozinha, tentando parecer casual. Boa tarde, Helena, disse ele, notando imediatamente como ela ficou tensa com sua presença inesperada. Senhor Ricardo, eu não sabia que o senhor estava em casa. Miguel disse que o senhor não estava se sentindo bem. Estou melhor agora, mentiu Ricardo. Helena, preciso conversar com você sobre algo importante. Ela parou de cozinhar e se virou para encará-lo. Ricardo pode ver o nervosismo em seus olhos, mas também uma determinação silenciosa. Claro, senhor Ricardo. O que deseja saber? Você conhecia minha esposa. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Helena baixou os olhos e assentiu lentamente. Sim, eu conhecia Isabela. E
Por que não me contou isso durante a entrevista? Por que escondeu essa informação? Helena respirou fundo e se apoiou no balcão da cozinha, como se precisasse de suporte físico para enfrentar aquela conversa. Porque eu sabia que se o senhor descobrisse, não me contrataria. E eu precisava cuidar do Miguel. Era algo que eu devia a Isabela. Devia? O que você quer dizer com isso? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Senhor Ricardo, existe muita coisa sobre o passado que o senhor não sabe. Coisas que Isabela nunca teve coragem de contar. Segredos que ela carregou sozinha por anos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Que tipo de segredos? Helena olhou profundamente nos olhos de Ricardo antes de responder. Segredos sobre a família dela. Sobre o motivo pelo qual ela se afastou de todos os amigos de infância, sobre as coisas terríveis que ela teve que enfrentar antes de encontrar você. Explique isso direito, exigiu Ricardo com a voz tremendo de ansiedade. Helena fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Isabela vinha de uma família muito complicada, senhor Ricardo. O pai dela, ele não era uma pessoa boa. Ela sofreu muito durante a adolescência. Coisas que marcaram profundamente sua alma. Ricardo se aproximou, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua compreensão sobre a mulher que amava. Quando terminamos a escola, a família de Isabela se mudou para outra cidade. Foi uma fuga, na verdade. Ela estava tentando escapar de situações que nenhuma jovem deveria enfrentar. Perdemos contato, e por anos eu me perguntei o que havia acontecido com ela. E como você a encontrou novamente? Eu não a encontrei, disse Helena com a voz quebrada. A gente tinha voltado a se falar pela internet. Vi a notícia do acidente e reconheci imediatamente a foto. Foi quando descobri que ela havia construído uma família linda, que tinha um marido que a amava e um filho maravilhoso. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Você veio aqui por causa disso? Eu vim aqui porque senti que devia isso à memória dela. Durante todos esses anos, carreguei uma culpa terrível por não ter tentado manter contato, por não ter estado presente quando ela provavelmente precisou de apoio. Quando soube que ela havia partido e deixado uma criança pequena, senti que era minha responsabilidade fazer algo. Você veio aqui para cuidar do Miguel? Eu vim aqui para honrar a memória da minha melhor amiga, respondeu Helena com determinação na voz, para garantir que o filho dela crescesse cercado do mesmo amor e carinho que ela sempre demonstrou por todos ao seu redor. Ricardo permaneceu em silêncio, processando todas essas revelações. Helena havia chegado até sua família, movida por amor, lealdade e uma dívida emocional com o passado. Existe mais alguma coisa que eu precise saber? Perguntou Ricardo. Helena hesitou por um momento antes de responder. Existe, senhor Ricardo, mas acho que essa conversa precisa aguardar. Algumas verdades só podem ser reveladas quando estamos completamente prontos para ouvi-las. Nos dias seguintes, à revelação de Helena, Ricardo se viu consumido por uma inquietação que não conseguia explicar. A forma misteriosa como ela havia mencionado segredos ainda não revelados sobre Isabela criou uma obsessão em sua mente. Ele precisava saber toda a verdade, mesmo que isso significasse descobrir aspectos dolorosos sobre a mulher que amava. Durante esses dias de tensão, Ricardo notou uma mudança significativa no comportamento de Miguel. O menino parecia mais feliz e comunicativo, mas também demonstrava uma maturidade emocional surpreendente para sua idade. Era como se Helena tivesse desbloqueado algo dentro da criança que estava adormecido desde a morte da mãe. Uma manhã, enquanto observava através das câmeras, Ricardo presenciou uma cena que o deixou profundamente emocionado. Miguel estava ajudando Helena a preparar panquecas, quando de repente parou e fez uma pergunta inesperada. Helena, você acha que mamãe gostaria de você estar aqui cuidando de mim? Helena parou de mexer a massa e se ajoelhou na altura do menino. Miguel, eu tenho absoluta certeza de que sua mamãe não apenas gostaria,
como também foi ela quem me trouxe até aqui. Como assim? Às vezes, as pessoas que amamos muito continuam cuidando de nós, mesmo depois que partem. Elas encontram formas de nos enviar exatamente aquilo de que precisamos no momento certo. Miguel ficou pensativo por alguns instantes antes de sorrir. Então mamãe te mandou para cuidar de mim e do papai? Eu acredito que sim, respondeu Helena, abraçando carinhosamente o menino. Essa conversa tocou Ricardo de uma forma inesperada. Pela primeira vez, desde a morte de Isabela, ele conseguiu pensar na esposa sem sentir apenas dor. A perspectiva apresentada por Helena, de que Isabela continuava cuidando da família através de pequenos milagres, trouxe um consolo que ele não sabia que precisava. Naquela tarde, quando Helena estava organizando alguns documentos no escritório, Ricardo decidiu aproveitar a oportunidade para investigar mais sobre o passado dela. Ele havia notado que ela sempre carregava uma bolsa antiga de couro, que parecia guardar objetos pessoais de grande valor sentimental. Aproveitando um momento em que Helena estava no jardim com Miguel, Ricardo entrou silenciosamente no escritório onde ela havia deixado a bolsa. Seu coração batia aceleradamente enquanto ele lutava com sua consciência. Invadir a privacidade de Helena era errado, mas sua necessidade de respostas era mais forte que qualquer consideração ética. Dentro da bolsa, Ricardo encontrou alguns documentos pessoais, fotografias antigas e, surpreendentemente, um envelope amarelado pelo tempo com seu próprio nome, escrito na caligrafia inconfundível de Isabela. Com as mãos tremendo, Ricardo abriu o envelope e encontrou uma carta de várias páginas. As primeiras palavras fizeram seu mundo desabar completamente. Meu querido Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que Helena conseguiu encontrar nossa família e que eu não estou mais aqui para explicar pessoalmente algumas coisas importantes sobre meu passado. Ricardo sentou-se na poltrona, sentindo as pernas fraquejarem. Isabela havia escrito uma carta para ele, prevendo sua própria morte? Como isso era possível? Eu sei que deve estar confuso e talvez até irritado por descobrir que escondi informações sobre minha vida anterior. Mas precisa entender que algumas feridas são tão profundas que só conseguimos falar sobre elas quando temos absoluta certeza de que estamos em segurança. Ricardo continuou lendo, absorvendo cada palavra como se fosse a última conversa que teria com sua esposa. Helena foi muito mais que uma amiga de infância para mim. Ela foi minha salvadora, minha irmã de coração, a pessoa que me deu forças para sobreviver aos piores momentos da minha adolescência. Quando minha família se mudou, eu estava fugindo de situações que poderiam ter destruído completamente minha capacidade de confiar e amar. As próximas linhas revelaram segredos que Ricardo jamais havia imaginado sobre a vida de Isabela. Meu pai não era o homem bondoso que eu sempre descrevi. Ele tinha problemas graves com álcool e comportamentos que machucaram profundamente nossa família. Minha mãe era uma mulher frágil que não conseguia nos proteger adequadamente. Foi Helena quem me ensinou que eu merecia ser tratada com respeito e carinho. Ricardo sentiu náuseas ao descobrir que Isabela havia sofrido tanto antes de conhecê-lo. Ela sempre havia falado sobre a família de forma vaga e nostálgica, mas ele nunca imaginou que estava escondendo traumas tão profundos. A razão pela qual perdi contato com Helena não foi por descuido ou esquecimento. Foi porque eu estava com medo de que meu passado contaminasse a nova vida que estava construindo. Eu queria começar do zero, ser uma pessoa completamente nova ao seu lado. Ricardo entendeu finalmente porque Isabela sempre demonstrava uma gratidão tão intensa por sua relação. Ela não estava apenas feliz, estava genuinamente grata por ter encontrado um amor saudável e protetor. Mas sempre carreguei uma culpa terrível por ter abandonado Helena quando ela também precisava de apoio. Nós duas éramos garotas feridas, tentando sobreviver em um mundo que nem sempre é gentil com os vulneráveis.
A carta continuava revelando detalhes sobre a amizade entre Isabela e Helena e como elas haviam se tornado fundamentais uma para a outra durante os anos de escola. Se algo acontecer comigo, eu sei que você ficará perdido na dor, Ricardo. Eu conheço seu coração generoso e sei que você se fechará para proteger Miguel e a si mesmo do sofrimento. Mas também sei que Helena é a única pessoa no mundo capaz de trazer luz de volta para nossa família. Ricardo percebeu que Isabela havia planejado tudo. De alguma forma, ela havia previsto que Helena apareceria em suas vidas justamente quando eles mais precisassem. Eu deixei instruções com um advogado para que, em caso de minha morte, Helena fosse contactada e informada sobre nossa família. Deixei também uma quantia em dinheiro para garantir que ela pudesse se estabelecer e cuidar de vocês pelo tempo que fosse necessário. Essa revelação deixou Ricardo completamente atordoado. Isabela havia criado um plano detalhado para garantir o bem-estar da família, mesmo após sua partida. Helena carrega suas próprias feridas, Ricardo. Ela nunca conseguiu construir uma família própria por causa dos traumas que vivenciamos juntas. Cuidar de Miguel e ajudar você a se curar será para ela uma forma de encontrar propósito e redenção. Ricardo começou a entender a profundidade do sacrifício que Helena estava fazendo. Ela não havia vindo apenas para trabalhar, havia vindo para salvar uma família destruída pela dor. Por favor, seja paciente com ela e consigo mesmo. A cura não acontece da noite para o dia, mas acontece quando permitimos que o amor entre novamente em nossas vidas. Helena conhece meu coração, conhece meus sonhos para nossa família, e ela é capaz de ajudar vocês a realizarem tudo o que eu sempre desejei. As últimas linhas da carta foram as mais emocionantes. Miguel precisa crescer, sabendo que é amado incondicionalmente. Você precisa redescobrir sua capacidade de sorrir, de brincar, de ser o pai maravilhoso que eu sempre soube que seria. E Helena precisa encontrar a família que o destino lhe negou até hoje. Com todo o meu amor eterno, Isabela. PS. Existe uma segunda carta que Helena deve entregar quando vocês estiverem prontos para o próximo passo. Ricardo dobrou cuidadosamente a carta e a guardou no peito, como se quisesse manter as palavras de Isabela próximas ao coração. Suas lágrimas caíam livremente enquanto ele processava a magnitude do amor e da sabedoria de sua esposa. Naquele momento, ele compreendeu que Helena não era apenas uma babá ou uma amiga do passado. Ela era um presente cuidadosamente planejado por Isabela, um anjo enviado para reconstituir uma família despedaçada pela tragédia. Ricardo permaneceu sentado no escritório por horas, relendo cada palavra da carta de Isabela. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a magnitude daquela revelação. Sua esposa havia orquestrado tudo desde além da vida, criando uma rede de proteção para a família que ela sabia que precisaria de cuidados especiais após sua partida. O som de passos no corredor o fez guardar rapidamente a carta. Helena estava se aproximando, provavelmente procurando sua bolsa. Ricardo fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Quando ela entrou no escritório, encontrou-o ainda sentado na poltrona, com uma expressão que misturava dor, gratidão e uma necessidade desesperada por respostas. "Senhor Ricardo", Helena disse suavemente, notando imediatamente que algo havia mudado. "O senhor está bem?" Ricardo a olhou nos olhos e naquele momento toda a fachada de frieza e distanciamento desmoronou completamente. "Eu li a carta, Helena." O rosto de Helena empalideceu instantaneamente. Ela compreendeu que o momento da verdade havia chegado, que não haveria mais segredos entre eles. Sentou-se na cadeira em frente a Ricardo, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. "Eu sinto muito", sussurrou ela, com lágrimas já formando em seus olhos. "Eu não queria que o senhor descobrisse dessa forma. Estava esperando o momento certo para... Para quê?"
interrompeu Ricardo com a voz embargada. Para me contar que minha esposa sofreu coisas terríveis que eu nunca soube? Para me explicar que ela planejou sua vinda até aqui porque sabia que eu seria um pai péssimo após sua morte? Helena se levantou rapidamente, aproximando-se de Ricardo com uma urgência desesperada. Não, senhor Ricardo, o senhor não entendeu. Isabela não fez isso porque achava que o senhor era inadequado. Ela fez porque te amava tanto que queria proteger o senhor e Miguel de uma dor que ela sabia que seria devastadora. Então me explique, disse Ricardo, se levantando também. Me conte toda a verdade. Quero saber sobre o passado de vocês, sobre os traumas que ela escondeu, sobre essa segunda carta que ela mencionou. Quero entender por que uma estranha conseguiu, em poucos dias, criar uma conexão com meu filho que eu não consegui manter em meses. Helena respirou profundamente, sabendo que chegara a hora de revelar segredos que havia guardado por décadas. Senhor Ricardo, o que vou contar agora vai ser muito difícil de ouvir, mas prometo que é toda a verdade. Ela voltou a se sentar, e Ricardo fez o mesmo, preparando-se para uma revelação que mudaria para sempre sua compreensão sobre a mulher que amava. Isabela e eu nos conhecemos quando tínhamos apenas 7 anos de idade, começou Helena, com a voz trêmula, mas determinada. Éramos as duas meninas mais tímidas da classe, sempre sentadas nos últimos lugares, tentando passar despercebidas. Mas isso não era apenas timidez normal de criança. Nós duas carregávamos feridas que nenhuma criança deveria ter. Ricardo se inclinou para a frente, absorvendo cada palavra. A família de Isabela tinha problemas muito sérios. O pai dela bebia demais e se tornava uma pessoa completamente diferente quando estava sob efeito do álcool. A mãe dela era uma mulher doce, mas frágil demais para proteger a família adequadamente. Isabela cresceu em um ambiente onde nunca sabia se chegaria em casa e encontraria paz ou caos. As lágrimas de Helena começaram a cair livremente. Eu vinha de uma situação parecida. Minha mãe havia morrido quando eu era muito pequena, e meu pai não conseguiu lidar com a responsabilidade de criar uma filha sozinho. Ele me deixava com vizinhos, parentes distantes, qualquer pessoa que aceitasse cuidar de mim por alguns dias ou semanas. Ricardo sentiu o coração se apertar ao imaginar duas crianças pequenas enfrentando tamanha instabilidade emocional. Foi na escola que encontramos uma na outra, continuou Helena. Isabela percebeu que eu sempre chegava com roupas diferentes, que nunca tinha lanche adequado, que ficava perdida quando as outras crianças falavam sobre suas famílias. E eu percebi que ela tinha cicatrizes emocionais profundas, que flingia quando alguém levantava a voz, que se escondia sempre que havia conflitos. Helena parou por um momento, tentando controlar a emoção. Nós criamos nosso próprio mundo, Sr. Ricardo. Durante o recreio, inventávamos histórias sobre famílias perfeitas que um dia teríamos. Falávamos sobre maridos carinhosos, filhos felizes, casas cheias de amor e risos. Isabela sempre dizia que quando crescesse ia construir uma família onde todo mundo se sentiria seguro e amado. Ricardo compreendeu que Isabela havia realizado exatamente esse sonho com ele e Miguel. Sua família havia sido a materialização de todos os desejos de uma menina ferida, que sonhava com estabilidade e amor. Quando chegamos na adolescência, as coisas ficaram piores para Isabela. Helena continuou, com a voz cada vez mais baixa. O pai dela começou a ter comportamentos que a assustavam muito. Ela chegava na escola com olheiras, nervosa, às vezes com marcas estranhas. Eu tentava ajudar como podia, mas éramos apenas duas garotas perdidas tentando sobreviver. O que aconteceu para vocês se separarem? Perguntou Ricardo, embora parte dele temesse a resposta. Uma noite Isabela me ligou desesperada. Disse que a situação em casa havia se tornado insuportável, que a mãe dela finalmente havia encontrado coragem para sair de casa com ela.
Elas iam se mudar para outra cidade naquela mesma noite, sem aviso, sem despedidas adequadas. Helena limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. Foi a última vez que falei com ela por mais de 15 anos. Eu tentei manter contato, mandei cartas, tentei descobrir para onde elas haviam se mudado, mas Isabela havia sumido completamente. Mais tarde eu entendi que ela estava tentando começar uma vida nova, livre dos fantasmas do passado. E você? O que aconteceu com você depois disso? Perguntou Ricardo, genuinamente preocupado. Eu continuei vivendo em lares temporários até completar 18 anos, respondeu Helena. Depois disso, me dediquei a trabalhar com crianças. Sempre senti que era minha missão, ajudar pequenos que passavam por situações difíceis, como se pudesse honrar a memória da amizade que tive com Isabela. Ricardo começou a entender por que Helena tinha uma conexão tão natural com Miguel. Ela havia passado a vida toda se preparando para cuidar de crianças que precisavam de amor e estabilidade. Senhor Ricardo, disse Helena, olhando diretamente nos olhos dele, quando vi a notícia da morte de Isabela no jornal, meu mundo desabou. Descobri que ela havia conseguido realizar todos os sonhos que compartilhávamos quando crianças. Ela havia encontrado um marido que a amava, construído uma família linda, criado a vida perfeita que sempre desejamos. E você sentiu que devia vir até aqui. Eu senti que devia isso à menina que me salvou tantas vezes na infância. Isabela me ensinou que era possível sobreviver à dor, que era possível construir algo bonito mesmo depois de passar por coisas terríveis. Quando soube que ela havia morrido deixando uma criança pequena, senti que era minha vez de retribuir toda a gentileza que recebi dela. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando Miguel brincando no jardim. Pela primeira vez, conseguia ver o filho não apenas como uma lembrança dolorosa de Isabela, mas como uma continuação de todos os sonhos que ela havia nutrido desde a infância. Helena, disse ele, virando-se para encará-la, existe mesmo uma segunda carta? Helena assentiu, tirando um envelope lacrado de dentro da bolsa. Esta carta deve ser aberta apenas quando o senhor estiver pronto para tomar uma decisão muito importante sobre o futuro da nossa família. A palavra nossa ecoou na mente de Ricardo. Helena não havia dito sua família, mas nossa família. Naquele momento, ele compreendeu que a conexão entre eles ia muito além de uma relação profissional. Eles estavam unidos por laços invisíveis criados por Isabela, unidos por amor, perda e uma responsabilidade compartilhada de honrar sua memória. Ricardo segurou o envelope nas mãos, sentindo o peso emocional daquelas palavras ainda não lidas. Helena permanecia sentada, observando cada expressão em seu rosto, como se pudesse antever o impacto que aquelas revelações causariam. Quando Isabela escreveu esta carta? Perguntou Ricardo, notando que o papel tinha a mesma coloração amarelada da primeira. Alguns meses antes do acidente, respondeu Helena suavemente. Ela havia me encontrado através de redes sociais e começamos a trocar mensagens. Isabela me contou sobre a vida maravilhosa que havia construído, sobre o marido incrível que tinha encontrado e sobre Miguel, que era a luz dos seus olhos. Ricardo sentiu uma pontada de ciúmes misturada com curiosidade. Isabela havia restabelecido contato com Helena sem nunca mencionar isso para ele. Por que ela não me contou que havia encontrado você? Helena suspirou profundamente. Porque ela estava com medo da sua reação. Isabela carregava uma vergonha profunda do seu passado, Sr. Ricardo. Ela tinha medo de que, se o senhor soubesse de todas as coisas difíceis que ela havia vivido, o senhor pudesse vê-la de forma diferente. Isso é impossível, disse Ricardo firmemente. Eu amava Isabela por quem ela era, não por seu passado. Eu sei disso, e no fundo ela também sabia. Mas trauma deixa marcas profundas na forma como vemos a nós mesmos. Isabela sempre se sentiu como se estivesse representando um papel, como se a qualquer momento o senhor pudesse descobrir que ela não era digna do amor que recebia.
Ricardo sentiu o coração se partir ao imaginar Isabela carregando esse fardo emocional sozinha. Continue me contando sobre as conversas de vocês. Durante os meses em que conversamos, Isabela me falou muito sobre seus medos, prosseguiu Helena. Ela estava apavorada com a possibilidade de algo acontecer com ela e deixar Miguel desamparado. Disse que o senhor era um homem maravilhoso, mas que tinha um coração muito sensível e que se fecharia completamente se algo acontecesse com ela. Ela previu exatamente o que aconteceria comigo, admitiu Ricardo com tristeza. Isabela te conhecia profundamente, senhor Ricardo. Ela sabia que o senhor se culparia, que se afastaria de Miguel para proteger a si mesmo da dor, que se perderia no trabalho para evitar enfrentar a realidade da perda. Helena se levantou e se aproximou de Ricardo. Foi por isso que ela criou esse plano. Não era porque duvidava do senhor, mas porque te amava tanto que queria garantir que o senhor e Miguel não ficassem perdidos na dor. Ricardo olhou novamente para o envelope em suas mãos. O que esta carta contém? Uma proposta, respondeu Helena simplesmente. Uma proposta que mudará completamente o rumo das nossas vidas, se o senhor aceitar. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope e desdobrou as páginas escritas com a letra delicada de Isabela. As primeiras palavras fizeram suas pernas bambear. Meu amor eterno. Se você está lendo esta carta, significa que Helena conseguiu cumprir a primeira parte da nossa promessa e que vocês já se conhecem adequadamente. Agora chegou a hora da proposta mais importante que já fiz em toda a minha vida. Ricardo continuou lendo, absorvendo cada palavra como se fosse uma conversa final com sua esposa. Ricardo, Helena não é apenas uma amiga querida do meu passado. Ela é a irmã que escolhi, a pessoa que mais me ajudou a me tornar a mulher que você conheceu e amou. Durante todos os anos em que estivemos separadas, nunca deixei de considerá-la parte da minha família. O coração de Ricardo acelerou ao pressentir aonde aquelas palavras levariam. Helena passou a vida inteira cuidando de outras pessoas, sempre colocando as necessidades dos outros antes das próprias. Ela nunca conseguiu construir uma família própria porque dedicou todo o seu amor a crianças que precisavam de cuidado temporário. Mas ela merece ter uma família permanente, merece ser amada e valorizada da forma como sempre amou e valorizou os outros. Ricardo olhou para Helena, que estava chorando silenciosamente, claramente sabendo o conteúdo da carta. Minha proposta é simples, mas revolucionária. Eu gostaria que você considerasse fazer de Helena uma parte oficial da nossa família. Não apenas como babá, não apenas como amiga, mas como a mãe que Miguel precisará quando eu não estiver mais aqui. O mundo de Ricardo parou completamente. Isabela estava sugerindo que ele se casasse com Helena. Eu sei que isso pode parecer chocante, até mesmo impossível, mas precisa entender que Helena já ama Miguel como se fosse filho dela. E eu acredito que, com o tempo, vocês podem desenvolver um amor genuíno um pelo outro, diferente do que tivemos, mas igualmente verdadeiro e profundo. Ricardo sentiu como se estivesse lendo uma mensagem de outro mundo, um plano criado por alguém que conseguia ver o futuro com uma clareza impressionante. Helena conhece todos os seus defeitos e qualidades porque conversei muito sobre você com ela. Ela sabe como você gosta do café pela manhã. Sabe que você fica irritado quando as coisas não estão organizadas. Sabe que você tem dificuldade para expressar sentimentos, mas que tem um coração imenso. Ricardo olhou para Helena, que evitava seu olhar, claramente constrangida com as revelações da carta. E você, meu amor, já pode ver como Helena cuida de Miguel com dedicação e carinho. Pode ver como ela traz alegria para nossa casa, como ela consegue fazer nosso filho sorrir mesmo nos momentos mais difíceis. Isabela continuava construindo seu argumento com a lógica de quem conhecia profundamente todas as pessoas envolvidas. Não estou pedindo para que se case com Helena por obrigação ou gratidão.
Estou pedindo para que dê uma chance ao amor crescer naturalmente entre vocês, para que permitam que nossa família se expanda de uma forma que eu sempre sonhei, mas que nunca tive coragem de sugerir enquanto estava viva. As próximas linhas foram as mais emocionantes. Miguel precisa de uma mãe que o ame incondicionalmente. Helena precisa de uma família que reconheça todo o amor que ela tem para dar. E você precisa de uma companheira que entenda sua dor, que respeite nossa memória, mas que também seja capaz de criar novas memórias felizes. Ricardo teve que parar de ler por alguns momentos, tentando processar a magnitude daquela proposta. Helena tem uma conta bancária com uma quantia significativa que deixei especificamente para ela. Mas isso não é um pagamento pelo cuidado com vocês. É um investimento no futuro da nossa família expandida. Sei que pode parecer estranho, até mesmo inadequado, que uma esposa sugira um novo casamento para o marido, mas meu amor por vocês é tão profundo que supera qualquer convenção social. Quero que sejam felizes, que criem uma nova família baseada no amor, respeito e na honra, à memória do que construímos juntos. As últimas linhas da carta continham a proposta específica. Se decidirem seguir este caminho, gostaria que fosse uma decisão completamente consciente e voluntária de ambas as partes. Helena só aceita esta proposta se tiver certeza de que você a quer genuinamente em sua vida. E você só deve aceitar se conseguir enxergar nela não um substituto para mim, mas uma nova companheira para uma nova fase da sua vida. O casamento entre vocês seria a realização do maior sonho que tenho, ver nossa família continuar crescendo em amor, mesmo depois da minha partida. Ricardo terminou de ler a carta em completo silêncio. Helena permanecia de pé ao lado da janela, esperando sua reação. O silêncio que se seguiu à leitura da carta foi intenso e carregado de emoções contraditórias. Ricardo dobrou cuidadosamente as páginas e as colocou sobre a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Helena permaneceu de costas para ele, olhando pela janela onde Miguel continuava brincando, alheio à conversa que mudaria o destino de todos eles. Helena, disse Ricardo finalmente, com a voz rouca de emoção, você sabia sobre esta proposta quando decidiu aceitar o emprego? Ela se virou lentamente, revelando um rosto banhado em lágrimas. Não, senhor Ricardo. Isabela só me contou sobre a segunda carta alguns dias antes do acidente. Quando vim trabalhar aqui, minha única intenção era cumprir a promessa de cuidar de Miguel. A proposta do casamento foi uma revelação tão chocante para mim quanto está sendo para o senhor. Ricardo se levantou e caminhou pela sala, tentando organizar o turbilhão de pensamentos em sua mente. E qual é sua opinião sobre essa sugestão de Isabela? Helena respirou profundamente antes de responder. Senhor Ricardo, durante todas as semanas em que estive nesta casa, aprendi a admirar o homem que o senhor é. Vi como o senhor ama Miguel, mesmo quando a dor impedia de demonstrar esse amor adequadamente. Observei sua dedicação ao trabalho, sua integridade, sua gentileza natural. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas também compreendo que amor não pode ser forçado ou criado artificialmente. Se houver alguma possibilidade de uma relação entre nós, ela precisaria nascer de forma genuína e natural. Ricardo parou diante dela, estudando seu rosto com uma intensidade nova. Pela primeira vez, tentou ver Helena não apenas como a babá de Miguel ou como a amiga de Isabela, mas como uma mulher que havia dedicado sua vida a cuidar de outros, que carregava suas próprias feridas e sonhos. Helena, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Claro, senhor Ricardo. Você já se apaixonou alguma vez na vida? Já teve uma família própria? As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Helena. Eu tive algumas oportunidades de relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre sabotei quando as coisas começavam a ficar sérias.
Depois de tudo que vivi na infância, desenvolvi um medo profundo de confiar completamente em outra pessoa. E crianças? Você nunca quis ter filhos próprios? Quis muito, respondeu ela, com a voz quebrada. Mas quando completei 30 anos, descobri que tenho algumas complicações que tornariam muito difícil, quase impossível, ter filhos biológicos. Foi quando decidi dedicar minha vida a cuidar de crianças que precisavam de amor temporário. Ricardo sentiu uma compaixão profunda por Helena. Ela havia sacrificado suas próprias possibilidades de felicidade para cuidar de outros, exatamente como Isabela havia previsto na carta. Helena, preciso ser completamente honesto com você, disse Ricardo, aproximando-se mais. Quando li a proposta de Isabela, minha primeira reação foi de choque, até mesmo indignação. Como ela podia sugerir que eu substituísse ela na minha vida? Helena baixou os olhos, claramente ferida pelas palavras. Mas então comecei a pensar sobre tudo que observei nas últimas semanas, continuou Ricardo. A forma como você cuida de Miguel, como trouxe alegria de volta para esta casa, como conseguiu fazer meu filho sorrir novamente. E percebi que Isabela não estava sugerindo uma substituição, mas uma evolução. Helena olhou para ele com esperança cautelosa. Miguel te ama, Helena. E mais importante, você ama Miguel genuinamente, não é mesmo? Amo, respondeu ela sem hesitação. Amo como se fosse meu próprio filho. E eu comecei a admirar a mulher extraordinária que você é. Sua força, sua compaixão, sua dedicação. Ainda não é amor romântico, mas é o fundamento sobre o qual um amor verdadeiro pode ser construído. Ricardo pegou as mãos de Helena nas suas. Helena gostaria de fazer uma proposta diferente da que Isabela sugeriu. Ela o olhou interrogativamente. Que tal se começássemos como uma família de amigos? Que você oficialmente se torne parte desta família, não como funcionária, mas como membro. Podemos nos dar tempo para conhecer um ao outro adequadamente, deixar que os sentimentos se desenvolvam naturalmente. O que o senhor está sugerindo exatamente? Estou sugerindo que se mude para o quarto de hóspedes permanentemente. Que dividamos as responsabilidades de cuidar de Miguel como corresponsáveis. Que construamos uma amizade sólida e vejamos se, com o tempo, ela pode evoluir para algo mais profundo. Helena ficou em silêncio por longos momentos, processando a proposta. E se não evoluir para amor romântico? Perguntou ela. Então teremos criado uma família baseada em amizade profunda e amor compartilhado por Miguel. Isso já seria mais do que muitas famílias tradicionais conseguem alcançar. Naquele momento, Miguel entrou correndo na sala, interrompendo a conversa intensa. Papai, Helena, olhem o que eu encontrei no jardim, gritou ele, segurando um pequeno pássaro com a asa machucada. Ricardo e Helena se entreolharam, compartilhando um sorriso. A interrupção de Miguel parecia um sinal de que a vida real, com suas necessidades práticas e momentos inesperados, era mais importante que qualquer planejamento elaborado. Vamos cuidar dele juntos, disse Ricardo, se ajoelhando ao lado do filho. Juntos, repetiu Helena, juntando-se a eles no chão. Semanas se passaram desde aquela conversa transformadora. Helena se mudou oficialmente para a casa, não mais como babá, mas como membro da família. Ricardo reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo em casa, redescobrindo a alegria de brincar com Miguel e conhecendo melhor a mulher extraordinária que Isabela havia enviado para suas vidas. O processo de adaptação não foi simples. Houve momentos de tensão, mal-entendidos típicos de pessoas aprendendo a conviver como família. Ricardo, às vezes, se sentia culpado por sentir afeto crescente por Helena, como se estivesse traindo a memória de Isabela. Helena, por sua vez, lutava contra inseguranças profundas sobre merecer aquela chance de felicidade. Mas Miguel, com a sabedoria inocente das crianças, foi o catalisador que transformou aquela casa em um verdadeiro lar.
Ele naturalmente começou a chamar Helena de Mamãe Helena, criando um título que honrava tanto a memória de Isabela quanto o papel especial de Helena em sua vida. Uma noite, Ricardo encontrou Helena chorando silenciosamente no jardim, segurando uma das bonecas que Miguel havia deixado no sofá. "O que aconteceu?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Hoje, Miguel me fez um desenho", ela disse, mostrando um papel com 3 figuras sorridentes. Ele escreveu embaixo: "Minha família, papai, mamãe, Helena e eu. Foi a primeira vez na minha vida que alguém me incluiu oficialmente em uma família." Ricardo sentiu o coração se apertar de emoção. "Helena, você sempre foi parte desta família, desde o momento em que Isabela planejou sua chegada até aqui." Lentamente, muito lentamente, algo bonito começou a florescer entre Ricardo e Helena. Não era o amor intenso e arrebatador que ele havia sentido por Isabela, mas era algo gentil, respeitoso e profundamente reconfortante. Era um amor construído sobre fundamentos sólidos, admiração mútua, objetivos compartilhados e um compromisso genuíno com o bem-estar um do outro. Miguel se tornou uma criança completamente diferente. Com 2 adultos que o amavam incondicionalmente, ele floresceu em confiança, alegria e segurança emocional. Seus pesadelos cessaram, suas notas na escola melhoraram, e ele começou a falar abertamente sobre suas 2 mães. A que estava no céu, cuidando dele de longe, e a que estava ali, cuidando dele todos os dias. Uma tarde, quase 1 ano após a chegada de Helena, Miguel fez uma pergunta que surpreendeu a ambos. "Papai, Helena, vocês vão se casar?" Ricardo e Helena se entreolharam, sorrindo. Eles haviam conversado sobre isso algumas semanas antes e chegado a uma conclusão natural. "O que você gostaria, Miguel?" perguntou Ricardo. "Eu gostaria muito. Assim, Helena seria oficialmente minha segunda mamãe e seríamos uma família de verdade para sempre." Ricardo olhou para Helena, que assentiu com os olhos brilhando de felicidade. "Então sim, Miguel, Helena e eu vamos nos casar, e você vai ser nosso pajem." A cerimônia aconteceu meses depois, uma celebração pequena, mas profundamente significativa. Ricardo usava no bolso do paletó uma pequena foto de Isabela, sentindo que ela estava presente, abençoando aquele novo capítulo. Helena carregava um buquê simples de margaridas, as flores favoritas de Isabela, como forma de honrar a amiga que havia tornado tudo possível. Durante os votos, Ricardo disse algo que resumiu perfeitamente sua jornada. "Helena, você não veio para substituir o amor que perdi. Você veio para me ensinar que o coração tem capacidade infinita de amar, de se curar e de criar novas formas de felicidade. Você me ensinou que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro novo e cheio de esperança." Helena, por sua vez, disse através de lágrimas de alegria: "Ricardo, você e Miguel me deram o que sempre sonhei, uma família onde posso amar e ser amada sem medo. E Isabela nos trouxe um para o outro, e prometo honrar essa bênção todos os dias da minha vida." Anos se passaram. Miguel cresceu em uma família cheia de amor, sempre conhecendo a história de sua primeira mãe e amando profundamente sua segunda mãe. Ricardo aprendeu que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro novo e bonito. A empresa continuou prosperando, mas agora ele tinha prioridades claras sobre o que realmente importava na vida. E Helena, a menina que havia crescido sem família, finalmente encontrou o lar que sempre sonhou ter. Ela descobriu que, às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados de segundas chances. Na mesa de cabeceira do casal, 2 fotos permaneciam lado a lado, uma de Isabela sorrindo e outra da nova família unida. Porque o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele se transforma, se multiplica e continua criando milagres para sempre.